que é, aquele que fica com a culpa também fica com a responsabilidade de mudar, não é? Olha, vês, estás mal, estás a reconhecer, então agora muda o teu comportamento, não é? Quer dizer, como se É, faz às crianças, não é? Mas isto depois também nos adultos acontece, anda-se muito nisto. é quase E como até em uma termos. perspectiva instrumentalista da culpa, não é? Tu sabes que jogando a carta da culpa vais de alguma Exato. forma levar a água ao teu moinho, não é? E Pois, sim, olá Nuno, já estás aí? Pronto para a nossa conversa de hoje? olá, Hugo. Como Sim, como estás? estás? Estou bem, Sim, obrigado. sim. Ah. Então, o que é que hoje nos trazes aqui para o podcast? Olha, Nuno, hoje trago um tema que penso que seja um tema fulcral na explicação da condição humana, que é o tema da culpa, o tema tão tantas vezes presente na nossa vida cotidiana. Falo de uma pessoa, da pessoa típica, da pessoa que temos à nossa volta, de nós próprios, mas falo também do contexto psicoterapêutico, de tratamento psicológico, em que muitas vezes penso que concordarás comigo, a questão da culpa estará sempre, de alguma forma, um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas estará sempre presente. E pronto, e daí ser um tema que me interessa bastante. E, Ok, sim. e pronto, resolvi trazê-lo para conversar contigo aqui um bocadinho. Portanto, é um tema que te interessa bastante e já dá muito tempo. Sim, já. Sim, dá uma forma desde sempre. Ahm, eu diria desde sempre. Eh, Portanto, já antes de ser psicólogo, a culpa sempre me fez pensar. Vá. E encontrando-me eu, às vezes, em situações em que me sinto culpado. Sempre foi um tema que me fez pensar um bocadinho, às vezes, mais do que as outras coisas, não é? E a culpa pairar, digamos assim, na minha cabeça durante, Hum, hum, durante, eu diria, até mais tempo do que o normal, por vezes. Depois, como te disse, como na minha vida como psicólogo, eh, já tratei ou já acompanhei casos de pessoas em que a culpa, de alguma forma, esteve sempre presente, mas já acompanhei casos de pessoas onde a culpa era a razão principal delas ali estarem. E muitas vezes o próprio admitir isto era ou foi um problema, ou algo que era por si só uma questão a ter em conta. É. Com sim. certeza que tu também no teu trabalho já te ou tens-te deparado com casos e com questões em que a culpa assume um papel primordial, não é? Sim, e depois, muitas vezes, sim, é uma, hum, é uma noção que surge muito, enfim, de facto, e principalmente, sim, em modo, no contexto terapêutico, uma forma de sofrimento, não é? Quando se é revelado esse sentimento de culpa, sim, é manifestado esse dito sofrimento, enfim, por ações cometidas, não é? Que a pessoa de alguma maneira se arrepende, ou coisas que não fez e que
e que achava que deveria ter feito, de alguma maneira. E, mas sim, a questão da culpa tem muitas vezes, noto na questão da depressão, ou em personalidades mais da linha depressiva, mas na depressão assim mais declarada, não é? Mais manifesta, mais sintomatológica, vá, a culpa costuma lá estar. Eh, Às vezes é nomeada, outras vezes temos que de alguma maneira a reconhecer que está lá. A pessoa pode, pode até não nomear que se sente culpada, mas a vivência é de um abatimento que a culpa também provoca. Ou pode haver outros fatores que levam ao abatimento depressivo, mas a culpa intensa pode ou leva muitas vezes a esse abatimento, a pessoa sentir-se em baixo, hum, a sentir-se muitas vezes má pessoa. A ideia, no caso da depressão, muitas vezes depois também está isto, não é? A ideia do bem, do mal e até que ponto a pessoa se sente boa pessoa ou má Uhum. pessoa. E Sim. então esta questão da culpa relacionada com a maldade, não é? Com algo que fizemos mal, portanto, algo moral, que às vezes na linha da moralidade, não é? E em que a nossa sociedade pois, está muito intrincada nestas questões da moral, Uhum. Sim, sim. que as religiões também fomentam, não é? Praticar o bem, não fazer o mal, e as leis, as leis do país também orientam para aquilo que é o certo, que é o fazer o bem, quando não se cumprem, há infrações, há os culpados, não é? Sim, fazer o certo, fazer ou para não fazer o errado. Sim. Sim, É, força, força. sim, e portanto a culpa parece que é também muito um regulador social, não é? Está muito entranhado na ideia de o que é que devemos fazer, não é? E muitas vezes há normas, princípios culturais, legais, inclusive, que nos levam, sim, inclusive a acreditar que devemos fazer aquelas coisas, Uhum. de modo a sentirmos bem e bem adaptados também à sociedade, não é? Ah, mas se não seguimos os princípios e valores, ou da sociedade, ou de nós mesmos, depois também temos os nossos próprios princípios e valores, a pessoa sente-se culpada, ou pode se sentir bastante culpada mesmo. E, bom, mas para passar a palavra, mas a culpa parece está muito relacionada com o passado, com escolhas feitas que não foram as melhores, mas importa também lidar com a culpa de uma forma construtiva, que é podemos alterar a nossa vida para um sentido que vá mais de acordo com os nossos próprios princípios e valores, desde logo os nossos, mas também precisamos nos adaptar socialmente e claro que a vida corre-nos de forma pior ou é muito mais desafiante se contrariamos as leis do país ou as regras de uma empresa onde estamos a trabalhar. Ah, Mas vivemos muito mais angustiados e com a ideia de que vamos ser culpabilizados se não cumprirmos aquelas regras, não é? Ou pode haver esse risco. Sim, estavas a falar e eu ah, perguntei-me a mim próprio, até para responder, para continuar a minha resposta à tua pergunta inicial, porque é que este tema me interessa. Eu penso que fiz a pergunta a mim próprio, mas então qual o papel da culpa? Podemos chamar-lhe uma emoção, podemos chamar-lhe um sentimento. Qual o papel da culpa, na vida humana, não é? Na vida psicológica humana, na vida comportamental, humana. Eu penso que, ela funcionaria e funciona um bocadinho como uma entidade reguladora, não é? Ou seja, hum, fazer algo.
que é errado, que não está certo perante nós próprios, perante a sociedade, e sentirmos culpados é um bocadinho como ah, um garante, uma garantia de que os parâmetros que fazem ou que sustentam a vida saudável em sociedade, a vida saudável em comunidade, são cumpridos. Ou seja, Hum, ah, é uma espécie de. Por isso é que este mecanismo da culpabilização ahm, acaba por regular a atitude da pessoa e o comportamento da pessoa. Ou seja, eu estando interessado, lá está, em fazer parte desta comunidade, desta sociedade, desta família, eu sei que vou ter que orientar o meu comportamento, vou ter que orientar as minhas atitudes para determinada orientação, para determinada conduta, por forma a fazer, a, a não estragar, digamos assim, aquilo uhum, que seria, hum, que seria importante não estragar. Ou seja, se nós acordamos como comunidade, como sociedade, como família, que é importante dar, oferecer para receber, eu não vou deixar de dar porque senão acabo por não receber e vice-versa, não é? Eu, no interesse da minha relação com os outros, eu não vou deixar de ajudar o próximo, porque se calhar mais tarde eu os outros não me vão ajudar a mim. Eu não vou começar a dizer tudo aquilo que ouço e tudo aquilo que me dizem como segredo, vá, e não vou andar aí a espalhar esse segredo, porque ahm, eu vou passar a ser uma pessoa em que não é possível confiar. E o mundo à minha volta, as pessoas à minha volta vão perceber isto, não é? Ou seja, ahm, eu ao fazer o que não é suposto fazer, eu ao fazer o que é o errado em vez do certo, eu estou a contribuir para a minha progressiva destruição e a progressiva destruição dos outros e, consequentemente, a relação entre nós. Agora, a culpa entra aqui como, lá está, como uma entidade reguladora para nos ir hum, afastando desse caminho, ahm, de pecado, nos dois sentidos, religioso e não só, no sentido de fazer o mal. sim. E agora, o que acontece também muitas vezes é que há certas personalidades e certos contextos em que as personalidades ou tentam pôr a culpa para baixo do tapete, ou fingem que não está lá, ou então constroem, fazem 30 por uma linha, como se costuma dizer, para construir uma história para não se sentirem culpados. Portanto, o que é certo é que a culpa, é o tal mecanismo que faz mover ah, muitas das nossas ações como seres humanos. Sim, e de facto aqui como regulador, não é? Social parece que muitas vezes acaba por ser assim. Bom, e até naquelas experiências tão típicas do quem tem razão, não é? Ou seja, muitas vezes está-se ali a jogar a ideia da culpa.
quem é o culpado, não é? Por exemplo, Uhum. até numa relação romântica, marido e mulher, não é? Isto joga-se, não, tu és culpado disto, não fizeste isto ou fizeste aquilo, Sim. mas porquê? Porque neste modo de culpa mais consciencializada, em que se está a jogar aqui uma espécie de jogo de ténis de mesa ou de ping-pong, como quisermos chamar, Empurra a usando o termo culpa, não é? técnico é ténis de mesa, é, passar a culpa porque espera-se que a pessoa reconheça a culpa da relação, de modo a poder mudar essa pessoa que muda, não eu próprio, não é? Olha, muda lá tu, e se tu mudares, a nossa relação fica bem. Uhum. Então, muitas vezes, anda-se nisto, que aquele que fica com a culpa também fica com a responsabilidade de mudar, não é? Olha, vês, estás-te mal, estás a reconhecer, então agora muda o comportamento, não é? Quer como se É. faz às crianças, não é? Mas isto depois também nos adultos acontece, anda-se muito nisto. É quase E como até em uma termos, perspectiva instrumentalista da culpa, não é? Tu sabes que jogando a carta da culpa vais de alguma exato, forma levar a água ao teu moinho, não é? E pois, sim, e muitas vezes, até na história das relações, né, as pessoas guardam ali aquelas cartas. Tu lembras que me fizeste isto em 1998? Lembras? Então agora vá. sente culpado, vá. É, porque são cartas que se jogam para obter crédito, não é? Para obter ali um Sim, crédito sim. no jogo relacional, não é? Exato. Ali, portanto, deixa-me lá agora em paz, deixa-me lá eu fazer o que quiser, porque, olha, tu já me fizeste muitas coisas que não devias, não é? Uhum. É, O neste jogo crédito de da dinâmica, culpa, né? joga-se ali acusando o outro, não é? Acusando Sim. do outro que é culpado, lembrando o outro da sua culpa também, uma culpa que parece que não pode ser espiada, não é? Fica ali, não é? Na memória da relação, e quando as coisas correm mal, vai-se lá buscar a carta da acusação da culpa, não é? Sim. Mas, sim, num certo sentido, dentro de um modo de ser mais habitual das pessoas, que depois também é um modo de ser mais psicótico, não é? Em que aí a culpa é difícil de mentalizar, muito difícil de mentalizar e de reconhecer. Um, mas no modo de ser, enfim, mais normalizado, entre aspas, mais habitual dos seres humanos, as pessoas entram em contato com a culpa conscientemente, não é? Pois, agi mal, fiz mal isto, Pois. ou de alguma maneira também veem nos outros, olha, tu fizeste mal, isto e aquilo, e anda-se ali a fazer uma espécie de acerto de contas de culpa, não é? Uma espécie de quem é o mais culpado, muitas vezes, nas relações. Hum, mas porque parece que também a culpa tem este fator potencialmente construtivo para a mudança. A pessoa, por se sentir culpada, deve ter a responsabilidade de mudar, não é? De fazer qualquer coisa no sentido de mudar, de corrigir os erros, de reparar os erros, eh, de, ou de trazer qualquer coisa de bom ou à relação ou ao mundo, não é? Lá está, tudo Antes, começa com o famoso pedir desculpas, não é? depois, Às vezes, sim, um pedido de desculpas pode transformar, a relação entre 2 pessoas, não é? E quando o pedido de desculpas é sentido, começa por transformar desde logo, a relação do próprio consigo mesmo, porque, é quase como um descer do alto do seu pedestal egoico, do seu ego, vir cá abaixo e dizer: "Não, eu neste momento não sou nada, eu errei, eu peço desculpa". E pronto, fui eu que não implica, cumpri. sim, e que implica coragem também, Fica coragem, reconhecer exatamente. essa culpa, implica capacidade de lidar com essa responsabilidade também, com a sensação que também pode corrigir isso, não é? É Quando é isto, é isto quase é como dito, como se quisermos aqui usar uma imagem, uma desculpa, e quando digo desculpa é uma predisposição para pedir perdão e para antecipar almejar um perdão, é quase como é o tal descer do pedestal, mas é
onde a pessoa fica, se quisermos usar aqui uma imagem, pode ser de uma forma impressionante, a pessoa despe-se um bocado e fica nua, não é? Perante o mundo, Hum, perante o outro. sim, Antes de começarmos aqui a nossa conversa, antes da gravação, até falávamos de que a pessoa, numa atitude de utilizando a culpa, lá está, como uma possibilidade de reconhecer o erro, a pessoa põe-se à disposição de servir o mundo e servir o outro, não é? A pessoa, ou seja, parte para uma atitude de querer, hum, de forma muito franca e muito hum, ah, crua e nua, como eu estava a dizer há bocado, parte para uma atitude de querer remediar algo, de querer hum, sim. reconstruir algo em que a pessoa tem a consciência de que ajudou a destruir, não é? Ahm, Outra coisa, e adiantando um bocadinho aqui na conversa, é quando eh, a pessoa vivendo este mecanismo da culpa, vive a mesma de tal forma que a perspectiva que ela tem de mudar as coisas ou de fazer alguma coisa para compensar algo mal que se passou é de tal forma nula, essa perspectiva, que as pessoas caem em círculos de depressão, em círculos de perda de esperança, e que essa depressão, essa perda de esperança acaba por contagiar tudo aquilo que a pessoa faz a partir de determinado ponto, não é? Na sua vida, não é? Culminando depois, nos piores casos, em suicídios, por exemplo, não é? Em casos extremos. Mas uma pessoa viver com a culpa, Sim. com uma consciência pesada, é algo que se torna muito penoso e muito difícil. E que se vê muito, não digo muito, mas vê-se algumas vezes à nossa volta, no mundo Sim, sim. profissional, mas não só. E são mecanismos Sim, muito sim. poderosos, não é? Sim, geralmente na ideação suicida, ou mesmo nas pessoas que já passaram mesmo ao ato, a tentativa de suicídio, hum, sim, muitas vezes se apercebe dessa culpa muito pesada, pesada no sentido que parece que a pessoa não consegue carregar, Irremediável. não consegue, é irremediável, parece que não consegue fazer algo com isso, parece que já não há nada a fazer, chegou ali a um fim de linha, que a vida deixou de fazer sentido exatamente devido a atos cometidos ou atos que não cometeram, que são altamente culpabilizantes para o próprio, Ou não é? atos, não, ou Ah, atos omissos, lá está, como está. É, Exatamente. Também pode é acontecer isso. uma espécie de, de pena de morte a si mesmo, não é? Eu Sim. cometi uma coisa horrível, ou sou horrível, eu mereço morrer, uma pena de morte, Uhum, uhum. por, por não estar a construir a sua vida de uma forma sentida como moralmente boa, ou como qualquer coisa de produtivo para si e para os outros, não é? Eh, então, pois o suicídio é aquele que dá a pena de morte a si mesmo, e tipicamente, ou muitas vezes, por motivos de culpa. Portanto, É, é. exatamente tal como um réu, não é? Em alguns países ainda se pratica a pena de morte, não é? Por atos de maldade imenso, não é? Uhum. Conhecidos naqueles países como de uma maldade imensa e, portanto, que a pessoa nesses países olha, tem essa pena máxima da pena da morte. Em Portugal, felizmente, não existe essa pena de morte já há muitos, muitos anos.
Mas existe a pena de morte individual, que é o suicídio. A pessoa faz o seu próprio julgamento, com base na culpa, muitas vezes, E muitas e vezes atribui essa pena. muitas vezes a pessoa suicida-se vivendo, ou seja, condena-se a Ok, que si é outra, sim, próprio. é outra forma. Sim, Parece um contrassenso, mas é uma forma da pessoa se castigar a si própria, porque lá sim, está, acha que não esteve à altura e nunca vai estar à altura das, de colmatar algo que ficou irremediavelmente feito ou não feito, e a pessoa condena-se um bocadinho a sim, si própria e acaba sim, e não se suicidando, ah, com o sentido de morrer, acaba por se suicidar para a é, vida, não é? E acaba por se, vá lá, anular de certa forma. Isso acho sim, que pois, seria isso é um poder desviante eu diria, não é? Distorcido, lá está, do mecanismo da culpa como entidade reguladora, não é? Já estamos a falar de, pois aí já é de um já de uma forma excesso mais, digamos assim, de um excesso de carga eh, culposa, digamos sim, assim, de uma culpa muito intensa, não é? E que leva, sim, muitas vezes em modos mais desespero, não depressivos, é? é, a pessoa paralisou de alguma maneira a sua vida ou a construção do seu sentido de realização de vida devido à culpa que sente. Então, É. sim, está em penitência, portanto, eu não mereço ser feliz. Pá, frases deste tipo, eu não mereço ser feliz. Ou não mereço coisas boas, não mereço que gostem de mim. Não. A pessoa pode não levar ao suicídio literal, mas isto já é um equivalente desse género, é viver uma vida pouco realizada e, portanto, pouco aproveitada devido à culpa que sente. Portanto, está a levar ali um fardo imenso Uhum, às costas e, portanto, não vai muito longe com um fardo imenso às costas, não é? sim, Fiquei mais parada ou estagnada com um fardo imenso de culpa às costas. é, E, é, então, sim, é muito interessante isso que dizes na questão de que a pessoa pode se suicidar, entre aspas, continuando viva, não é? Ou seja, não aproveita a vida, porque se sente muito culpada, então as oportunidades de escolha boas para ela estão vedadas porque a pessoa não quer, não mereço isso, então eu não vou fazer uma coisa boa para mim, não uhum, mereço. Então entram neste esquema depressivo, sim, da culpa, é. de um grande abatimento, sim. O outro lado da moeda é, lá está, é utilizar a culpa, como um agente criador de, de mudança de comportamento e mudança de atitude, não é? A pessoa que. Estou-me a lembrar de de casos extremos, mas que às vezes acontecem. Imagina alguém que ahm, está em determinado ponto do mundo em que numa determinada noite se dá um terremoto de tal forma devastador que a maior parte dos prédios dessa Sim, mesma cidade vão abaixo. pois, E na casa onde tu estás, toda a tua família morre pelas consequências do abatimento do edifício, e tu, passado uns dias, és a única pessoa que vai ser salva. Isto, a um nível interno, a um nível psicológico, pode ser aqui pode abrir aqui um caminho a que a pessoa se pergunte a si própria, mas porquê eu, né? Porquê é que eu pois, sobrevivi e toda a minha família não?
Ah, É, e sim, pode, e sim. É pode, e culpa do pode estar, sobrevivente, não é? É culpa é a do culpa do sobrevivente. sobrevivente. Exatamente, sim. Isto pode ter um efeito criador, no sentido em que a pessoa não se apega a esta culpa no sentido destruidor, mas sim apega-se a uma culpa criadora e vai, de alguma forma, eh, estar no mundo, ter uma atitude no mundo em que vai tentar fazer algo por aqueles que mais sofrem, seja por este caso específico, esta questão de catastrófica, vítimas de Sim. catástrofes naturais, seja noutro âmbito, né? Portanto, a pessoa vai ahm, tornar-se um agente criador para lidar, como resposta a lidar com o seu sentimento inicial de culpa, não é? Isto é Pois, sim, um sim, exemplo extremado sim. de como, É, aliás, neste tipo de culpas também estamos quase sempre a falar de emoções à flor da pele, de casos extremos, mas é um exemplo de como a culpa pode ser usada ahm, sim. numa É, perspectiva aí nesse caso extremo, criadora. sim, isso sim, tende a acontecer. Muitas vezes a pessoa pode sentir essa culpa, não é? Curiosamente, de ter sobrevivido e outras pessoas não é? Ou ter sido quase o único sobrevivente, não é? De uma tragédia. Ahm, mas estava a pensar até em situações de menor intensidade dramática. Por exemplo, isto sim acontece muito vulgarmente, uma pessoa num meio familiar perceber que está a ser, por exemplo, um filho, perceber que está a ser mais protegido, mais bem cuidado com o irmão ou com a irmã. Sim, Há ali que é o preferido dos pais, entre aspas, ou pelo menos o próprio sente isso, não é? sim. Que o irmão é muito punido, que é muito criticado, mas a ele não, e acha estranho, começa-se a se sentir culpado, pode Uhum, começar-se a sentir culpado por ser privilegiado, de alguma sim, maneira, ali no meio familiar, curiosamente, não é? sim. Ou o inverso, ou ser altamente julgado, criticado constantemente por tudo e por nada, que também pode levar à culpa, não é? Estes, estas duas formas distintas de lidar com um elemento da família, ou por ser muito protegido, ou por ser muito criticado, pode levar à culpa, não é? Sim. Então, sim, depois também há, assim, há estas particularidades, que é sempre uma interpretação, depois isto, outras pessoas verem outras coisas, mas se o próprio acha, não é? É isto que conta para ele ou ela, não é? Sim. E que está a ser privilegiado e culpado de uma forma culpabilizante, está a ser privilegiado de uma coisa que não merecia, ou está a ser altamente criticado, julgado, Uhum. e vai acreditando, tantas vezes que é criticado e julgado, começa a interiorizar a ideia, bom, se calhar realmente eu faço muito mal as coisas, não é? Eu Tantas sou vezes me culpado disto dizem, tudo. deve ser o culpado disto. Tudo o que se passa aqui à minha volta deve ser o culpado. Estão sempre a dizer isso. O bode Uhum. expiatório, não é? O bode expiatório da família ou de um Sim, grupo, que também isto sucede muito. Aliás, na terapia familiar há o paciente identificado, que é normalmente o bode expiatório de um bocadinho da família. Aquela pessoa que tem que alterar, tem que mudar as coisas para que a família resulte, não é? Então, se aquela pessoa mudar, a família fica bem, como se fosse assim, não é? sim. Então fazem terapia familiar, não, é por causa daqui do meu marido, né? Ou da minha mulher, ou do meu filho, trate lá, doutor, porque nós precisamos que esta pessoa se modifique, o comportamento não está a ser bom, se esta pessoa se modificar, nós somos felizes. Né? Portanto, Pois. e o isolamento, não é, da culpa está naquela pessoa e não está em mais ninguém. Sim. E pronto, que é um fenómeno também muito de grupo, de família e de outros grupos, não é? O guarda-redes comete o franco, não é? O dito franco, não é? E que pode ser muito culpabilizado. Parece que foi o culpado Sim, da sim, sim, sim. derrota. E parece que o resto da equipa não contribuiu nada para que acontecesse a derrota. Ao treinador, não é? Muitas vezes é o culpado,
o único, faz sentido como o único da derrota de uma equipa, É. não é? Mas isto percebes mais tu, não é? Então, também Não, trabalhas mas muito na área da psicologia do desporto. Sim, o que estás no fundo a descrever é aquilo que muitas vezes existe, que a culpa acaba por ser utilizada de uma forma manipulatória, né? Tu sabes, ah, pois, todos nós lemos as personalidades que temos à volta e percebemos que algumas delas têm mais tendência a aderir à culpabilização, não é? E, sim, e depois isso, uma pessoa um bocadinho mais maquiavélica, digamos assim, ou não, acaba por perceber sim, que atribuindo ou dando a sugestão de que a culpa pode ser atribuída àquela pessoa, acaba por ter acaba por usar a manipulação a seu favor, não é? Olha, eu sei que tu sentindo-te culpado, ou vais ser o bode expiatório, ou então eu sei que a partir daqui tem alguém que vai fazer tudo aquilo que eu quero, né? Porque a pessoa sente-se culpada. pois, E eu sei é, que o sentir-se culpada é algo que mexe com aquela pessoa. Então vou sugerindo que a culpa está em ti. A maior parte das vezes. sim, sim, Tá. Isto é a tal sim, culpa. sim, Isto é sim. o tal jogo das relações onde a culpa é utilizada aqui como o tal passa a culpa, o intuito manipulador, não é? É uma das formas muito, muito frequentes da dinâmica das relações, passa por, pelos vistos, muitas vezes, por responder à pergunta: quem é o culpado? E parece que é isso que está-se a passar muitas vezes nas relações. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Culpados? Então andam ali à volta disto, em discussões à volta disso, não é? A tentar que um fique no lugar do culpado para que o outro não seja, não é? Exato. É como se tivessem que sentar à mesa em lugares já com os rótulos estabelecidos, o inocente e o culpado, O não é? Ou santo os e o demónio. inocentes, estas, estas clivagens também, estas coisas, estas divisões muito rígidas, que também são muito falaciosas, não é? Porque num sentido mais regular, mais frequente, bom, todos se calhar somos um bocadinho culpados de algumas coisas que se vão passando nas relações e isso Obviamente. é mais evidente, é mais lógico até, não é? Considerar que só uma pessoa é culpada e as outras não, Sim. normalmente E, ou tipicamente isso não e mais, acontece tanto assim, eu não é? adicionaria, e que a culpa está sempre do outro lado e não aqui. Exato, exato. Isso é uma atitude que não vai trazer muitos ganhos. Pois, pois, tá, sim. E, sim, também ninguém gosta de sentir, não é? Que só está a ser julgada e depois aquela pessoa não se coloca em causa, minimamente, Claro. não é? Se alguém nos está sempre a julgar, mas essa própria pessoa depois também não reconhece erros, não reconhece falhas ou coisas que de facto fez mal, isso não é bom para uma relação. Dificilmente a Né? relação funciona bem assim. Sim. Bom, mas estamos aqui já muito adiantados, não é? Aqui do Sim, nosso programa de hoje. mais uma Sim, vez, devemos de continuar esta conversa, porque muito com certeza ficou por dizer, mas penso que já eu gostei daqui da nossa troca de ideias e, e espero voltar a ver-te para a semana. sim. Espero que Aproveito para tenha deixar um sido útil cumprimento a para, todos. sim, tenha sido útil para pensar, para pensarmos nós este tema e as pessoas também que nos assistirem a este episódio. Sim. Um abraço então para Um ti abraço, e Nuno. para todos. Cumprimentos a todos. Obrigado. Até à próxima.